potência? 2 vezes 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. Então, 10 vezes. 10 vezes. E essa conta vai dar 1024 bytes, tá? Então, toda vez que a gente fala em kilobyte, você ouviu falar em kilobyte, 1024 bytes. Uma unidade que é muito utilizada hoje em dia para medida de espaço de discos, né? É um megabyte. Então, existem discos de 60, 100 megabytes, né? O que significa um megabyte? Olha, 1.048.576 bytes. Caramba. Ou 2 a 20 bytes. Então, você já imaginou? O que eu representei aqui foi 1 byte. Já imaginou 60 vezes isso daqui? Nossa. E tem o gigabyte também, que é 1.073.741.824 bytes. Caramba. Então, as medidas de memória estão sendo feitas nessa ordem de grandeza. Então quer dizer que o computador pensa de um jeito diferente? Não, peraí. O computador não pensa. Ele consegue armazenar informações, tá? E fazer relações entre essas informações de acordo com o programa que ele está sendo usado, né, no caso. 1 a 0 pro computador. E 2 a 0 pra mim. Você vai ficar uma gracinha declarando a poesia. Não, peraí, papazinha. pessoal. A gente está falando de computador, né? Agora sem briga, Dá licença. tá? Agora, uma coisa que é muito interessante também é essa capacidade, né? E sempre me impressionou isso, essa capacidade de guardar muita informação e trabalhar com essas informações de uma forma bem rápida. Então, existem operações que o computador usa, assim, um bocado de informação e consegue acessar isso num tempo bem curto. Então quer dizer que ele faz tudo bem rapidinho? É Você isso não tem aí. um exemplo dessas operações? Bom, deixa eu ver. O computador está sendo usado em várias situações hoje em dia, né? Por exemplo, na computação gráfica. Computação Isso. gráfica? Vamos dar uma olhada nisso lá no monitor, tá? Deixa eu só colocar esse cartaz aqui e levantar minha lousa. Como é que faz, professor? Não, pera aí, não é aqui não é nesse computador, é no outro. O outro Ah. o outro que está conectado no vídeo. Aqui. A imagem, para ser nítida e detalhada, precisa ser formada por uma quantidade suficiente de pontos. Quanto maior for esta quantidade, melhor será a qualidade. A qualidade da imagem depende não só do número de pontos, mas também das características de cada um, principalmente brilho, intensidade e cor. A memória dos computadores não comportava a quantidade necessária de dados para trabalhar a imagem com definição. A quantidade de pontos era pequena e o processamento moroso demais. O desenvolvimento da microeletrônica permitiu gravar mais dados, aumentar a memória e processar enorme número de dados em menor tempo. Hoje, a computação produz imagens suficientemente nítidas para serem utilizadas em revistas e jornais. A rapidez da sucessão dos quadros de imagens possibilitou usar a computação gráfica em animações e efeitos especiais para televisão e cinema. Puxa, mas isso é muito mais legal do que videogame. Ih, parou de gostar de videogame agora? Não, eu continuo gostando. Só que eu também não sou bitolado, né? Eu gosto de conhecer coisas novas. É bom mesmo, assim você fica mais inspirado pra fazer a poesia da Paulinha, né? Fica quieto que agora eu quero prestar atenção na explicação. Bom, deixa eu falar então. Vamos lá, vamos voltar. Vocês viram que a computação gráfica é um ótimo exemplo da utilização da memória do computador, né? Só para você ter uma ideia de como se utiliza muita memória na computação gráfica, cada pontinho que aparece na tela, você sabe que toda figura é formada por pontinhos, né? Cada um desses pontinhos ocupa 1 byte, como eu mostrei para vocês, né? E veja só, essa tela aqui, no meu caso, tem 640 pontos por 480, né, na vertical. Então tem muitos pontos. Então a memória tem que ser bem extensa mesmo. Então todos esses pontos estão gravados na memória do computador? É isso aí. Aí que eu tenho uma dúvida. Se o computador não pensa, como ele tem memória? Peraí, memória é um modo de falar só. É uma região do computador que você pode guardar informações. Então, eu vou usar como exemplo esse conjunto de gavetas, tá? Então, a memória do computador funciona como esse conjunto de gavetas. Então, vamos supor que você queira guardar um número, tá? Aquele 100, que vale quanto? 4 em decimal, né? Então, eu vou colocar esse 100 numa das gavetinhas, tá? Então, eu guardei na memória, naquela região que eu chamei de memória do computador. Só que, uma coisa importante, cada byte que eu tenho
lá nessa memória, ele tem um endereço, tá? Então, todos eles aqui, todas essas gavetas têm endereço, assim como cada byte no computador tem um endereço. Então, por exemplo, eu guardei o 4 exatamente aqui, o 100. Então, ele está na primeira, segunda, terceira, na quarta gaveta. Então, sempre que eu quiser pegar essa informação, eu vou lá na quarta gaveta e dou uma olhadinha, tá? Essa informação vai ficar até o momento que o computador foi desligado. Se você desligar o computador, ele esquece tudo que tinha aqui. A não ser que você grave, né? Nessa memória que eu estou descrevendo para você, ele vai esquecer. Só se você gravar em disco, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco em disco. Tá legal. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês a região onde que se guarda todas essas informações, né? Aqui eu tenho uma das regiões. Quer ver? Deixa eu puxar um pouco para cá para você enxergar direito. Tá aqui. Tá vendo esses circuitos aqui? Uhum. Então, é a região da memória que armazena essas informações, tá? Legal. Nossa, o computador pode ser super complicado por dentro, mas é super prático, né? Ah, isso é. Só que eu acho que no seu computador só caberiam receitas de bolo. É mesmo, e não são só poesias, né? Como essa que você tem que fazer pra Paulinha. Ai, meu Deus. Se o computador servisse só para isso, né? Ai, para, você tá me atrapalhando, Caio. Oi. Desde quando foi inventado o computador? Bom, isso daí é uma outra história, né? O computador eletrônico, como a gente conhece, vocês sabem que é uma das grandes invenções do nosso século. E o primeiro computador foi inventado na década de 40, computador eletrônico, né? Vamos dar uma olhada no histórico, vai? Uhum. Há 3 séculos foram inventadas as primeiras máquinas mecânicas de calcular. Uma das mais notáveis foi construída por Blaise Pascal, matemático francês. Sua invenção somava e subtraía. Desde então, muitas máquinas surgiram. Algumas não saíram do papel, como a máquina analítica de Charles Babbage, matemático inglês. Seu projeto trouxe inovações utilizadas no primeiro computador programado eletromecânico, o Mark I. Em 1946, ainda nos Estados Unidos, entrou em funcionamento o que hoje é considerado o primeiro computador totalmente eletrônico, o ENIAC, marco inicial da era dos computadores. A incrível evolução da microeletrônica tem possibilitado o aperfeiçoamento do computador em todos os aspectos, principalmente no tamanho, na capacidade de armazenamento de dados e na rapidez de suas operações.